Graças a Deus, meus queridos, vamos lá dar continuidade aos nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Nós estamos aí numa caminhada já passamos pelo capítulo 1, já trinchamos todo o capítulo 1, iniciamos o capítulo 2. Semana passada nós nos retemos um pouco mais ali no texto do hino cristológico, né, ali no capítulo 2, do verso 5 ao verso 11, né, do verso 6 ao verso 11, na verdade. Nós meditamos, tiramos aqui lições extras, nós já tínhamos analisado ele na lição anterior, e nessa lição agora, nossa sétima lição, nós vamos agora dar continuidade aos estudos no capítulo 2, nós vamos agora do verso 12 ao verso 18, que é o encerramento desse argumento que o apóstolo Paulo iniciou no finalzinho do capítulo 1, ele vai trabalhando ali ao longo de toda a primeira etapa do capítulo 2. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ler do verso 1 ao verso 12, ou melhor, do verso 12 ao verso 18, e depois nós vamos meditar no texto, vamos tirar algumas lições do texto. Então, abra aí a sua Bíblia. Nós vamos meditar, o nosso tema de hoje é desenvolver a salvação. Vamos ver o que isso significa dentro do raciocínio do apóstolo Paulo, dentro daquilo que ele apresenta. Vamos estudar, ver o que ele quer dizer com desenvolver a salvação. O texto nos diz o seguinte, verso 12, tá? Verso 12 do capítulo 2. Tá? Perceba que é continuação direta do raciocínio anterior, tanto que ele começa com assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, no qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que eu corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós, e também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então, o apóstolo Paulo dá continuidade ao raciocínio que ele começou no finalzinho do capítulo 1, ali por volta do verso 27, ele começa ali somente portai-vos de modo digno, ele começa a fazer uma série de orientações. As orientações adentram o capítulo 2, tá? Ele vai ali fazer alguns paralelos, nós vamos ver lá no finalzinho da aula de hoje a amarração de tudo isso. Ele faz um parêntese para apresentar o exemplo de Cristo, ele passa algumas orientações difíceis de pôr em prática, ele usa o exemplo de Cristo, aí entra aquele hino cristológico que nós analisamos mais detidamente na semana passada, e aí ele termina ali falando com a citação do hino cristológico, que vai até o verso 11, aí ele termina agora o raciocínio, tá? Do verso 12 ao verso 18, ele então vai vai finalizar o raciocínio. E é esse trecho que nós vamos estudar hoje. Então, acompanhe comigo aí, nós vamos verso a verso, tá? Verso a verso, para tirar as lições de cada um dos versos. Então, primeiramente o verso 12. O que o verso 12 nos diz, né? Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Então, ao dizer assim, pois, ou portanto, o apóstolo Paulo quer dizer 4 pontos que ele vai querer chamar a atenção aqui, tá? Então, perceba que ele está fazendo uma ligação com o texto anterior e com todo o raciocínio anterior. Ele inicia lá no finalzinho do capítulo 1, dando orientações de comportamento, então ele passa o capítulo 2 dando outras orientações e finaliza ali no capítulo, finaliza aqui no capítulo 12, ou melhor, no capítulo 2, a partir do verso 12, ele finaliza a sequência de raciocínio. Então, ele está aqui apresentando o argumento final, então assim, pois, né, vai depender da sua versão, vai dizer assim, pois, ou portanto, ele então quer dizer o seguinte, primeiro, visto que Cristo Jesus, por meio da sua obediência irrestrita e voluntária, lhes deu um exemplo a seguir, versos 5 ao verso 8,
tá? Lembrando lá, verso 5 ao verso 8, é o início do hino cristológico, que nos diz o quê, né? Verso 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, assim na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Tudo isso para falar da obediência de Cristo, tá? O apóstolo Paulo, toda essa parte introdutória do hino cristológico, dentro do argumento do apóstolo Paulo, está ligado com a questão da obediência. Então, ele continua ali dizendo, né? Ele continua apresentando a sua linha de raciocínio. Então, ele diz lá, visto que o prêmio que ele recebeu mostra que há grandes coisas em depósito para aqueles que seguem este exemplo, verso 9 ao verso 11, tá? O que é o verso 9 ao verso 11 ali? É o finalzinho, é a segunda etapa do hino. Né? Lembra que a gente falou que o hino é dividido em duas etapas, a humilhação e a exaltação. Do verso 9 ao verso 11 entra então a exaltação. Então, por isso, Deus também o exaltou com soberania, ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o apóstolo Paulo faz esse raciocínio, ele então apresenta ali, visto que Cristo Jesus, por meio de sua obediência restrita e voluntária, lhes deu um exemplo a seguir. Visto que o prêmio que ele recebeu, ou seja, a glorificação, mostra que há grandes coisas em depósito para aqueles que seguem este exemplo, tá? Finalmente, então, visto que o mediador divino humano, Jesus, sublimemente exaltado, outorga forças celestiais a todos os que confiam nele e anelam viver conforme ele deseja que vivam, tá? Portanto, isso aí está implícito dentro dos versos 9 a 11, tá? Essa conclusão, tá? Está implícito dentro dos versos 9 a 11. Então, portanto, os filipenses que estavam acostumados a manter um padrão de conduta ancorado na presença do apóstolo Paulo, precisam agora, tá, ser obedientes sem a presença do apóstolo Paulo. Tá? Então, a linha de raciocínio do apóstolo Paulo é o seguinte, olha, o exemplo de Cristo mostra para vocês, se vocês obedecerem, vocês então receberão a recompensa de Deus, assim como Cristo também foi recompensado pela sua obediência. Então, os filipenses que estavam acostumados a manter um padrão de conduta cristã ancorados na presença do apóstolo Paulo, agora precisam desenvolver esse mesmo padrão de conduta, esse mesmo padrão de vida, essa mesma forma de viver cristão, desassociado da presença do apóstolo Paulo. Por isso que ele diz, assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Então, contudo, eles precisavam aprender a manter o padrão de conduta ancorados em Deus. Tá? Esse padrão de conduta que eles mantinham por causa da supervisão do apóstolo Paulo. A ideia ali, que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, enquanto eu estive presente com vocês, vocês sempre me obedeceram. Sempre me obedeceram e então colocaram em prática tudo isso que eu vinha falando desde o finalzinho do verso 27, do capítulo 1, até o verso 11 do capítulo 2. Tudo isso vocês fizeram na minha presença. Agora que eu não estou na presença de vocês, ou melhor, que eu não estou junto de vocês, vocês devem continuar fazendo isso. Por quê? Porque vocês fazendo isso, vocês então vão estar desenvolvendo ou realizando a vossa salvação com temor e tremor. Para o apóstolo Paulo, existe uma ligação muito clara entre crer e obedecer. Tá? Então, para ele, crer é sinônimo de obedecer. Aquele que crê obedece à orientação dada por Cristo Jesus. Então, eles estão estritamente ligados para o apóstolo Paulo, tanto que ele foi capaz de criar a fórmula obediência da fé. Lembra que nós iniciamos essa série de estudos, antes mesmo dessa série de estudos iniciar, nós fizemos um parêntese entre a série de estudos anterior, que foi em Abacuque, e nessa série de estudos nós fizemos ali um intervalo de uma aula em que nós tratamos sobre a revelação, tá? A revelação especial, revelação natural, revelação de Deus a nós, falamos um pouco do texto bíblico como a nossa fonte de revelação,
E um ponto que nós frisamos lá naquela aula é que o comando do texto bíblico ele é imperativo para nós. É essa linha de raciocínio que o apóstolo Paulo está tentando firmar aqui para os filipenses. Ora, vocês obedeciam na minha presença. Por quê? Por que vocês obedeciam? Porque vocês creram. Eu não estou mais presente entre vocês. Lembrando que o apóstolo Paulo está preso nesse momento, provavelmente em Roma, e ele escreve essa carta aos filipenses. Ele não está lá junto dos filipenses. Então ele diz: para que vocês continuem desenvolvendo a vida espiritual de vocês, a salvação de vocês, a gente vai já falar sobre isso, vocês precisam continuar obedecendo. Obedecendo a tudo isso que eu estou orientando vocês, obedecendo baseados no modelo e no exemplo de Cristo Jesus, então vocês vão estar desenvolvendo a salvação de vocês. Crer é sinônimo de obedecer. Se você crê, então você obedece. Você obedece é porque você creu. Lembra da explicação que nós fizemos na semana passada sobre o conceito de frônesis, tá? O conceito da expressão tende em vós o mesmo sentimento, tende em vós a mesma atitude. Qual é a atitude de Cristo Jesus? É crer que humilhar-se, esvaziar-se era necessário para a salvação do ser humano caído. Então, porque ele crê, ele obedece. Da mesma forma, nós, porque cremos em Cristo, obedecemos a Cristo em tudo o que ele nos ensinar. Ainda dentro do verso 12, o apóstolo vai agora tratar da questão da realização, ou melhor, do desenvolvimento da salvação. A versão que eu estou usando como base, a Almeida século XXI, fala em realizai a vossa salvação. Mas nós vamos ver que outras traduções trazem palavras sinônimas. Tá? Mas então, o apóstolo Paulo constrói esse raciocínio todo com base no exemplo de Cristo, dizendo que a obediência é sinônimo de crença, é sinônimo de creem, ou seja, se você crê em Cristo Jesus, você obedece a Cristo Jesus. E aqui um parênteses, até da gente continuar, a gente vai voltar a falar disso mais para frente, quando comentarmos ainda dentro do próximo verso, mas isso precisa estar muito claro na nossa mente. Tá? O crente, ele crê e obedece. Muitas vezes a gente nós falamos um pouco sobre isso quando falamos da revelação do texto bíblico, né, lá naquela lição intermediária entre uma sequência e outra. Muitas vezes as pessoas tendem a querer crer apenas em parte do texto bíblico ou naquilo que lhe é mais agradável. Tá? Nós vamos ver que para o apóstolo Paulo, em toda a linha de raciocínio que ele está construindo para os filipenses, isso é inviável, isso é impossível. Tá? Se você crê em Cristo Jesus, confessa Cristo Jesus, como diz lá no finalzinho do hino cristológico, né, para que toda língua confesse que Jesus é o Cristo, tá? Que Jesus é o Cristo para a glória de Deus Pai. Você confessa que Jesus, Nazareno, Galileu, aquele que nasceu lá em Belém, tá? Aquele que juntou para si um grupo de 12 discípulos, enviou ali um movimento de revitalização e de ressignificação de toda a fé judaica. Você acredita que aquele homem que nasceu de uma mulher, viveu por 33 anos, foi crucificado, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia? Você acredita que ele de fato é Jesus, o enviado de Deus, o Messias? Não dá para acreditar em parte da história. Você tem que acreditar no pacote todo. E o pacote inclui a obediência, porque o que ele disse: vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. Tá? Aquele que me ama também é amado do meu Pai. A esse eu me manifesto e meu Pai se manifestará a ele. Então, se você diz que crê em Jesus e não obedece às ordens de Jesus, e quando eu digo obedecer às ordens de Jesus, não estou limitando apenas às palavras diretas de Cristo Jesus nos evangelhos, porque tem gente que gosta de fazer esse paralelo, né? Esse parêntese. Não, eu fico apenas com Jesus. Entre Paulo e Jesus, eu fico com Jesus. Não existe. Dentro da teologia ortodoxa, dentro da teologia biblicamente fundamentada, da uma teologia saudável, não existe divisão entre Paulo, os apóstolos e Jesus. Não existe essa história de busca pelo Jesus histórico, como se valesse apenas aquilo que Jesus disse de fato. Nós não sabemos o que Jesus disse.
fato. O que nós sabemos é o que os apóstolos nos trouxeram acerca do que Jesus falou. Nós cremos pela revelação interna do Espírito Santo, quando nós temos a nossa conversão, o nosso momento de que a luz irrompe, nós então enxergamos a verdade. Nós cremos que o Espírito Santo se encarregou de trazer até nós, ao longo de todos esses anos, o que de fato Cristo disse. Mas, nesse sentido, o nosso acesso a Cristo é intermediado pela palavra dos apóstolos. E nós cremos que a palavra dos apóstolos é inspirada. Se nós cremos que a palavra dos apóstolos são inspiradas, perdão, o que Jesus disse e o que o apóstolo Paulo disse é lei divina para mim do mesmo tamanho. Tá? Porque o apóstolo não contraria os ensinos de Cristo. Entendeu? Ele baseia o seu ensinamento na revelação que ele recebeu do próprio Cristo. O apóstolo Paulo, insistentemente, várias vezes em suas cartas, diz sempre isso. O que eu recebi, eu também vos ensinei. Tá? Eu, inclusive, já chamei a atenção dos irmãos sobre essa relação da passagem de tocha, que é muito clara dentro do cristianismo. O cristianismo é uma fé que é transmitida. Você recebeu os ensinamentos de alguém e você retransmite para outra pessoa. Mas, fechado aqui esse parênteses, então, a obediência é sinônimo da crença. Se você crê, você obedece. Se você não obedece, é porque você não crê. Ainda que você ache que crê, ainda que você diga que crê, se você não obedece aquilo que Cristo disse para você fazer, consequentemente, o que os apóstolos disseram para você fazer, a partir do texto bíblico, você não acredita de fato em Cristo. Tá? Você acha que acredita. Mas continuando então aqui, no verso 12, o apóstolo Paulo vai falar agora do desenvolvimento da salvação. Então, com a presença do apóstolo Paulo, era mais fácil viver como salvo. Tá? Eu botei fácil entre parênteses, ou entre aspas, mas eu deveria ter colocado também ali no viver como salvo, entre aspas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Tá? É muito mais fácil você viver uma vida piedosa quando você está ou melhor, quando você está sob os olhares de outras pessoas, né? Quando você está sob vigilância. Não é à toa que retiros espirituais, a maioria das pessoas saem bastante motivadas, né? Saem bastante empolgadas em ter uma vida espiritual ativa, porque você tem aquela série de atividades ali nos retiros espirituais das igrejas. Tem horário para fazer leitura bíblica, tem horário para culto, tem horário para isso, uma série de coisas. Então você acaba saindo de lá renovado, cheio de vontade, achando que agora vai, né? Agora eu vou viver aquela vida piedosa, aquela vida que agrada a Deus, eu vou fazer tudo direitinho e tal. Aí quando você não está mais sob supervisão, quando você não está mais sobre os olhares dos irmãos, quando não tem mais alguém para dizer que a hora que você deve ler a Bíblia, a hora que você faz orações, a hora que você deve fazer o seu devocional, a hora de assistir o culto, a hora de participar das atividades de meditação no texto bíblico. Quando você não tem mais isso, fica muito mais difícil. Né? Então, na ausência do apóstolo, os filipenses deveriam se esforçar para continuar vivendo como salvos. Porque lembra que o apóstolo Paulo fala lá no finalzinho do capítulo 1, lá no verso 27, ele vai dizer: somente portai-vos como cidadãos do reino. Ele vai falar daquele padrão de comportamento de vida do cristão. Então, na presença do apóstolo Paulo, era fácil. O apóstolo Paulo está ali, então você acaba, inclusive, tendo aquela percepção que o apóstolo Paulo está ali vigiando, né, lá os filipenses. E trazendo para nós também, assim, dentro da igreja, no domingo, no retiro, na atividade da igreja, é fácil viver como salvo. O difícil é viver quando você está sozinho, só você e o seu celular, quando está só você e a televisão, quando está só você e os seus pensamentos, quando está só você e os seus desejos pessoais, só você e a sua preguiça, só você e a sua falta de vontade de ler o texto bíblico. Então, quando você está sozinho, é muito mais difícil.
E o apóstolo Paulo, então, está apelando aos crentes que eles vivam, mesmo não estando na presença dele, vivam como se eles de fato fossem salvos. Por isso o apóstolo Paulo vai usar essa expressão de realizar a salvação. Tá? Então o tempo do verbo aqui indica que o apóstolo Paulo tinha em mente a ideia de um esforço contínuo. Continuem a desenvolver. Porque nós sabemos, e aqui você fazendo já aplicações para nós, é mais difícil viver uma vida piedosa, uma vida de fato santificada, e aqui nós estamos falando basicamente de santificação, vou falar um pouquinho mais para frente disso, mas viver em santificação sozinho, viver uma vida santa, sem alguém para lhe dizer o que fazer a cada minuto, a cada segundo, é muito mais difícil. Então o apóstolo Paulo tem consciência disso, então por isso ele usa essa expressão que para o português é traduzida por muitas das nossas traduções com expressões sinônimas como realizai, operai, desenvolvei, ponham em ação, trabalhem com afinco, né? Realizai ao meio do século XXI. Operai, Bíblia de Jerusalém e ao meio da Revista Corrigida. Desenvolvei ao meio de Revista Atualizada. Ponham em ação a nova versão internacional brasileira, né? E trabalhem com afinco a nova versão transformadora também brasileira. Tá? Em todas as traduções há um elemento volitivo, há uma ação esperada. O apóstolo Paulo tem ali a expectativa de que haja um movimento, e esse movimento, ele tem consciência, é um esforço contínuo. Tá? Não é fácil manter-se em santidade. Não é fácil desenvolver a salvação. É muito mais fácil você sentar e esperar a morte chegar, né? Como diz a música lá do poeta brasileiro, né? Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo chama a atenção dizendo, olha, na minha presença vocês obedeciam, desenvolviam a sua salvação. Na minha ausência, vocês têm que fazer isso também e continuar se esforçando para fazer isso, se esforçando para desenvolver a salvação de vocês. Então, a ação esperada em relação à salvação pressupõe a compreensão de que a salvação não é operada num único estágio. E aqui nós vamos desenvolver um pouquinho de teologia da salvação, soteriologia. Nós entendemos que a salvação é um processo. Lucas 13, 23, Atos 2, 47, 2 Coríntios 2, 15 são textos que dão base para esse entendimento. Convido você a abrir a sua Bíblia aí e ler eles com calma depois, tá? Mas a ideia é que a salvação é um processo. Embora nós tenhamos a percepção de que na cruz fomos salvos, tá? Da nossa perspectiva, a salvação é um processo. Da perspectiva de Deus, a salvação é um ato isolado, é um ato único, tá? Porque Deus está fora do tempo. Por isso, Cristo nos dá a parábola do semeador. Lembra que na parábola do semeador tem diversos tipos de semente? Algumas sementes recebem o evangelho, mas algumas sementes, não, perdão. Alguns terrenos recebem a semente do evangelho, a semente aparentemente prospera, ela nasce, mas logo ela morre, tá? Porque o terreno não era propício. Tá? Então, da nossa perspectiva, existe uma expectativa de que a salvação é desenvolvida ao longo do tempo. Ela é um processo. Esse processo nós chamamos de santificação. Esse processo nós entendemos que é o processo de santificação. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que aquele que perseverar até o fim terá a coroa da salvação. Por isso ele vai falar de realizar a vossa salvação, ou operar a vossa salvação, desenvolver a vossa salvação, ou pôr em ação a vossa salvação, ou ainda trabalhem com afinco a vossa salvação. Tá? Então a ideia é que você vai dando provas, dando sinais, desenvolvendo os frutos. Né? Todo que o apóstolo Paulo lá em Gálatas vai falar de frutificar, de dar demonstrações, de dar provas de salvação. O profeta João Batista, quando prega ali o anúncio da chegada de Cristo, né, quando ele está para anunciar Cristo, ele diz, né, para os judeus lá, ele chama de raça de víboras, quem disse que vocês se livrariam
do juízo de Deus. Aí no momento lá ele fala assim: deem frutos que demonstrem o arrependimento de vocês. Cristo também vai falar, vai usar expressões semelhantes, dizendo que a boa árvore dá bons frutos, a má árvore dá maus frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, tá? Assim como uma árvore boa não pode dar maus frutos. Então, nesse sentido, o cristão, como a nossa perspectiva é linear no tempo, nós não sabemos quem de fato são os salvos do, mas nós percebemos os salvos do Senhor mediante os frutos que eles vão dando. Os frutos são o processo de santificação. Mediante o fato de percebermos que pessoas estão vivendo em santificação, buscando a santificação, nós percebemos que essas pessoas estão desenvolvendo a sua salvação. Tá? Não é que a salvação é uma obra nossa. Nós desenvolvemos a obra, nós realizamos e então conquistamos a salvação. Vai ver mais para frente que o apóstolo Paulo já corta essa ideia. Tá? Ele vai dizer que nós devemos realizar a nossa salvação com temor e tremor, tá? Mas confiados de que é Deus quem opera em nós tanto o querer quanto o efetuar. Tá? Então nós vamos também explicar isso já já. Mas o fato aqui é que o apóstolo Paulo deixa claro que esse processo é um processo no sentido em que o cristão, longe de permanecer passivos ou inativos, eles tomam parte ativa. Então, ninguém foi salvo para ficar parado. Tá? Ninguém foi salvo para ficar vendo a vida passar. Você foi salvo para as boas obras, você foi salvo para a santificação, você foi salvo para demonstrar ao mundo, por meio do seu testemunho, e o seu testemunho está intimamente ligado com os frutos da sua santificação, com os frutos do seu arrependimento, com os frutos da sua transformação, de forma que o mundo perceba, o mundo exterior, o mundo ao redor, as pessoas que estão ao seu redor, percebam que você foi salvo, que você de fato está sendo salvo, que você de fato tem uma vida diferente. Então, a salvação é uma ação, ela para o cristão é um processo ativo, você desenvolve a sua salvação. Por isso é impensável o crente ficar isolado em casa. Não existe crente em casa, não existe crente sozinho. Nós estamos hoje distanciados por conta das contingências em relação ao problema da pandemia, mas isso é um fato, esse é um problema momentâneo. E nós estamos tentando minimizar essa aula, é uma tentativa de minimizar isso. Mas não basta você ver que a aula foi publicada e assistir 5 minutos ou assistir a aula inteira e não partir do princípio de que as orientações que estão sendo dadas nessa aula são para você, são para que você coloque em prática na sua vida. Tá? Não é para o seu vizinho, não é para o seu marido, não é para a sua esposa, não é para o seu filho, é para você, prioritariamente para você. Depois que você desenvolver isso, você então pode servir de instrumento de Deus para alertar outras pessoas para a mesma questão. Então, para o cristão, a salvação não é um processo passivo ou inativo. Fui salvo, agora então eu só vou lá na igreja, assisto o culto de vez em quando, então agora estou assistindo pela internet, que é mais fácil. Eu não preciso ler a Bíblia, não preciso ter uma vida de devoção, eu já estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Isso é uma frase que, embora seja verdadeira, de uma perspectiva bíblica, ela é mal compreendida, e por ser mal compreendida, gera no crente um comportamento equivocado, de achar que eu não preciso fazer mais nada depois que fui salvo, e pelo contrário. Lembra da obediência? O ponto inicial da lição é a obediência. Você foi salvo para obedecer. E se você obedece, você dá provas de que foi salvo. Você obedece porque creu. Você creu, você é salvo. Então, você dá provas de que você dá provas de que é salvo, obedecendo, porque você creu. Frônesis, tá? Tá tudo dentro do conceito de Frônesis. Então, é um prosseguir, é um seguir após, é um avançar com determinação, é uma contenda, uma luta, uma corrida. Vê Filipenses 3,12 também, tá? Romanos 14,19, 1 Coríntios 9,24 até o 27, 1 Timóteo 6,12. Todos eles são textos que vão endossar essa ideia de que há um esforço. A salvação, ela é desenvolvida com esforço. Por quê? Não é fácil ter uma vida de santidade num mundo corrupto, num mundo caído.
O apóstolo Paulo vai falar isso lá no finalzinho do trecho que nós estamos estudando. Eu quero aqui me socorrer da ajuda desse senhorzinho aí, Dr. William Hendrickson, comentarista bíblico. Ele escreveu o comentário de Efésios e Filipenses, é uma série de comentários, esse da capinha vermelha, publicados pela editora Cultura Cristã. Bom comentário que eu recomendo quando você tiver a oportunidade de adquirir a coleção. Você pode adquirir um livro de cada vez, mas são ótimos comentários. Então, o Dr. Hendricks, comentando esse texto, diz o seguinte: não é fácil manter um esforço tão constante e vigoroso, tá, sobre o desenvolvimento da salvação. É uma batalha que se processa em 3 frentes. Uma guerra contra a combinação tremendamente poderosa e astuta do mundo, do demônio e da carne. Significa fazer pleno uso de todo o meio divinamente ordenado para vencer o mal e trazer à luz o bem que há neles. Neles, porque Deus os colocou ali. Tá? Uma coisa é dizer, façam tudo para a glória de Deus. E outra, bem diferente, é pôr isso em prática. Uma coisa é orar, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Outra, muito difícil, é perdoar realmente. Uma coisa é ostentar um cartaz bem escrito e belo, Cristo é o cabeça deste lar. Outra coisa é reconhecê-lo de fato como cabeça, metendo-lhe em oração todos os assuntos importantes e obedecendo a cada um dos seus mandamentos. Uma coisa é asseverar piedosamente a soberania de Deus. Uma coisa é asseverar piedosamente a soberania de Deus é o princípio fundamental da fé e prática. Muitíssimo difícil é submeter-se confiadamente a essa vontade soberana quando o ente querido paulatinamente definha-se e finalmente venha a falecer. E assim poderíamos continuar indefinidamente. Então, o Dr. Hendricks aqui comentando esse texto diz, olha, uma coisa é você professar que é crente, outra coisa é você viver como crente. E muitas vezes a gente fica apenas no professar. Nós dissemos, façamos tudo para a glória de Deus, a gente ora, perdoa os nossos devedores, assim como daqueles que têm ofendido, perdoa as nossas ofensas, né? Uma coisa a gente diz, não, o Senhor é soberano, a gente canta bonito isso, né? Em vários cantos, Deus é soberano, o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Mas quando as coisas apertam, a gente passa a duvidar, a gente tenta tomar o controle das coisas nas nossas mãos, a gente diz que tudo deve ser feito para a glória de Deus, mas a gente não põe isso em prática. Então, o que o apóstolo Paulo está chamando a atenção dos filipenses quando ele fala de realizar a salvação, é isso, você não disse que é crente, não disse que se converteu, não disse que confessou Jesus Cristo, então obedece a Cristo. Então vive de acordo com essa obediência. Vive a partir da compreensão dessa obediência. Aí, voltando ao texto, ainda no verso 12, nós vamos trinchar todo o verso 12. Nos outros versos a gente vai mais rápido, tá? Mas é porque o verso 12 contém basicamente todo o grosso da discussão aqui, tá? Então, ele diz, realizai a vossa salvação com temor e tremor. E por que ele inclui isso? Porque a tarefa dada aos filipenses não é fácil. Na verdade, é impossível de realizarem pelas suas próprias forças. Ninguém consegue manter uma vida de santidade, uma vida de piedade pelas suas próprias forças. Ninguém pode dizer a si mesmo, hoje não vou mais pecar, hoje eu não sou mais pecador, hoje eu não peco mais. Tá? Por quê? Porque a nossa natureza é tendenciosa ao pecado e nós carecemos de ajuda nesse processo. Então, um exemplo, tá? O paralítico de João 5, lá no Evangelho de João, ele não poderia resolver os seus problemas, mas Jesus ordena, levante, tome o seu leito e ande. Tá? Ele não pode resolver o problema dele. Ele é paralítico, ele está ali, deitado no chão. Mas Jesus chega e dá uma ordem para ele, olha, levante, tome o seu leito e ande. O paralítico poderia ter pensado, como posso levantar se eu sou paralítico? Acatar a ordem de fazer o aparentemente impossível era a diferença entre a cura e a permanência no estado de doença. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer para os filipenses? Tá? Nesse sentido, Paulo diz aos filipenses que considerem o desenvolvimento da sua própria salvação a tarefa de suas vidas. E aqui, salvação no sentido de santificação. Tá? Como nós já comentamos lá atrás. Então, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Olha, a ordem que é dada a vocês é vivam em santidade. Vivam demonstrando para o mundo que vocês foram santificados. Eu sei que é difícil. E é impossível que vocês façam isso sozinhos. Por isso, vocês vão fazer isso com temor e tremor.
Mas não desistam diante da aparente impossibilidade, porque se vocês desistirem, vocês de fato permanecerão mortos. Então, por essa tarefa ser algo tão vital, ela deve ser efetuada com temor e tremor. E a importância dessa frase faz com que preceda o verbo que a modifica. Lemos então, com temor e tremor, continuem a desenvolver a própria salvação. Como é que nós desenvolvemos a nossa salvação se é impossível para nós? Com temor do Senhor e tremor diante do Senhor. Porque nós sabemos que é por meio do apoio de Deus é que nós conseguiremos desenvolver essa salvação. Então nós fazemos isso com reverência, fazemos isso com confiança no Senhor, esperando que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a fazer essa tarefa. Como é que o paralítico consegue sair da condição de pecado, ou melhor, da condição de doença dele ali? Porque ele olha para Cristo e confia na palavra de Cristo e dá um primeiro impulso, ainda que seu corpo não tivesse a menor possibilidade de responder, mas porque ele acreditou na palavra de Cristo, ele deu o impulso. E aí, então, o poder de Cristo que já estava operando na vida dele transforma a realidade dele, muda o estado dele e o cura. Da mesma forma, somos nós. Aparentemente é impossível para nós vivermos uma vida de santidade, mas porque Cristo diz, sede santos porque eu sou santo, porque Deus disse, sede santos porque eu sou santo, eu procuro viver uma vida de santidade, eu vivo em santidade na esperança de que Deus me ajude a viver em uma vida de santidade. Por isso o apóstolo Paulo entra no verso 13 dizendo, porque é Deus quem opera em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O tal temor e tremor não quer dizer desespero, ele é justamente o oposto disso. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Vocês, filipenses, devem continuar a operar a própria salvação, e vocês podem fazer isso porque é Deus quem está operando em vocês. Por que vocês podem desenvolver a salvação de vocês? É Deus que está desenvolvendo a salvação em vocês. Então não temam, tá? Não temam diante da aparente impossibilidade de desenvolver a salvação. Se não fosse o fato de Deus estar operando, os filipenses jamais conseguiriam desenvolver a própria salvação. E a mesma coisa vale para nós. Por que nós podemos desenvolver a nossa salvação vivendo uma vida em santidade? Porque Deus é quem opera por meio de nós. É exatamente porque Deus começou a boa obra neles, também a levará à perfeição. Lembra lá Filipenses capítulo 1, verso 6? Porque aquele que começou a boa obra em vós certamente há de terminar. Então, os filipenses, como cooperadores de Deus, e aqui uma referência lá a 1 Coríntios 3,9, poderão levar a salvação à sua conclusão. Por quê? Porque foi Deus que começou a obra. Se Deus começou a obra e nós cremos em Deus e obedecemos a Deus porque cremos em Deus, desenvolvemos a nossa salvação confiantes de que, diante da aparente impossibilidade, Deus operará por meio de nós para que nós possamos desenvolver a salvação. Então, por meio do seu Espírito, o Espírito de Deus operando no coração do seu povo, aplicando-lhes os meios da graça e todas as experiências de vida, Deus é o operador, grande, constante e efetivo, o energizador, operador na vida dos filipenses, realizando neles tanto o querer quanto o realizar. Então, o que desenvolve em nós o desejo para fazer a vontade de Deus? O próprio Deus. Por que nós cremos que é isso? Porque é impossível para nós querer fazer a vontade de Deus. Mas nós queremos fazer a vontade de Deus. E queremos fazer a vontade de Deus confiados em que Deus opera em nós o querer e o realizar. Agostinho tinha numa das suas orações, ele dizia o seguinte, no livro As Confissões, lá por volta do livro 10 das Confissões, Agostinho em um determinado momento diz assim, Senhor, dize-me o que queres, então comanda-me a fazer o que queres. Né? Coloca em meu coração o que queres, então me mande fazer aquilo que tu queres. Porque se Deus não operar em nós, nós nunca faremos a vontade de Deus. Tá? Então note bem, não é só o executar, mas também o querer, isto é, o decidir e o desejar. Tá? Então, nesse sentido, Deus opera em nós todo o processo da santificação. Por isso é possível viver em santidade.
Por isso é possível viver uma vida em santidade que agrada a Deus, porque é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Por isso é possível obedecer segundo o exemplo de Cristo, que o apóstolo Paulo dá nos versos 5 ao verso 11. Por quê? Porque é Deus que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. E aí ele fecha magistralmente o verso dizendo, segundo a sua boa vontade, porque a boa vontade de Deus é essa, que os homens façam aquilo que agrada a Deus, não porque Deus precisa ser agradado, mas porque fazer o que agrada a Deus é melhor para os homens, melhor para todos nós. Continuando então no verso 14, agora até o 16, o raciocínio é conjunto, a gente vai destrinchar esses 3 versos agora. O apóstolo Paulo diz o seguinte, a partir do encerramento, né, do raciocínio até o verso 15, aí ele passa agora então a desenvolver isso de forma prática. Fazei todas as coisas sem queixa nem discórdia, para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi bom e corri ou trabalhei. Então, Paulo começa o argumento falando da obediência, lá no verso 12, que é a base para o desenvolvimento da salvação. Porém, se espera uma obediência de boa vontade, tá? Porque obedecer de má vontade é igual a desobedecer. Por isso ele vai dizer, fazei todas as coisas sem queixa nem discórdia. Tá? Sendo assim, fazei todas as coisas sem queixas nem discórdia. Então, se você crê em Cristo Jesus e deseja obedecer Cristo Jesus, porque creu em Cristo Jesus, entende que aquilo é melhor, você deve fazer isso sem reclamar, sem queixas, sem murmurar diante da dificuldade. O apóstolo Paulo deixou claro, é difícil viver essa vida de santidade, por isso vocês devem contar com o auxílio de Deus que operará em vocês tanto querer quanto efetuar. Mas não façam isso com murmuração, com reclamação. Façam tudo sem queixas e sem discórdias. Tá? E aqui a murmuração, em algumas traduções, nos remete diretamente à realidade do povo de Israel lá no deserto. Tá? O povo que viu o mar se abrir, viu as 10 pragas, viu todos os milagres acontecendo, a coluna de fogo durante a noite, a nuvem cobrindo o sol. Eu acho interessante esse texto e ele deixa claro como o ser humano é teimoso e ruim de coração. Né? Nós muitas vezes nos assustamos com alguns fenômenos da natureza, um raio, né? Uma tempestade muito forte, uma nevasca, um furacão, um tornado, né? Como nós vemos na TV ou então em filmes, terremoto, um vulcão, né? Mas todos esses eventos, embora eles se repitam com uma certa frequência, nos Estados Unidos tem a temporada dos furacões, né? Mesmo aqui na nossa região tem a temporada das tempestades, né? Chuvas muito fortes, né? Que acontecem e às vezes nos assustam pela violência das águas, mas ainda que elas se repitam com uma certa frequência, elas acontecem esporadicamente, acontecem de tempos. Eu fico imaginando que o povo de Israel via todas as noites, eles viam uma coluna de fogo pairando no céu. Já parou para imaginar a estranheza disso? Todos os dias, à noite, uma coluna de fogo pairando no céu, e uma coluna de fogo não era só para iluminar, não era para que eles tivessem um acampamento iluminado, era para aquecer, porque sabe que os desertos, normalmente, durante o dia as temperaturas são muito altas, mas de noite as temperaturas também são baixas, porque a areia ela não retém calor por muito tempo, ela dissipa o calor com muita rapidez. Então, embora ela durante o dia aqueça muito, né, a areia aqueça com facilidade, durante a noite ela também esfria com uma velocidade muito grande. Tá? Então, a coluna de fogo ela não está ali só para iluminar, ela está também para aquecer. Então, você sentia o calor daquela coluna de fogo. E aí eu fico imaginando o povo de Israel vendo tudo aquilo, vendo o Sinai tremendo, pegando fogo, raios, trovões em cima do Sinai. E o povo ainda estava murmurando, ainda estava reclamando, ainda estava achando ruim, ainda estava duvidando
ah, de Deus, né? Então, nesse processo, a gente pode trazer de paralelo para nós, e a partir do texto do apóstolo Paulo aqui, deixa clara essa dificuldade nossa, né? Ah, se nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, nós precisamos viver a vida e enfrentar as dificuldades sem murmuração, porque Cristo venceu. Ele diz, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se Cristo venceu o mundo, nós devemos ter bom ânimo, não devemos ter em murmuração, em reclamação, achando tudo ruim. Já citei, eu não lembro agora em qual aula foi que eu citei, aquele personagem de desenho animado que acompanha o leão, né? São dois personagens da Hanna-Barbera, desenhos ali dos anos 70, dos anos 80, são dois personagens, é um leão e uma hiena. E a hiena é conhecido, o animal é conhecido porque a sua forma de emitir sons parece uma risada, né? E no desenho, paradoxalmente, a hiena é um ser extremamente depressivo. Ela está o tempo todo reclamando de tudo. Ela está o tempo todo achando que tudo vai dar errado, que tudo é ruim, que nada vai dar certo, tal. Ela é a personificação da falta de esperança, né? E muitas vezes a gente acaba se comportando como o crente igual o personagem lá, né? Deus, Cristo já nos disse, tenham um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vão enfrentar dificuldades, mas não se abatam diante dessas dificuldades. Eu venci o mundo. Se eu venci o mundo, vocês vencerão o mundo comigo. Então tenham bom ânimo. A mesma coisa o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Olha, façam todas as coisas sem queixa nem discórdia. Obedeçam sem murmuração. Obedeçam sem queixa, sem reclamar. E a obediência pressupõe a convicção de que o que fazemos é o melhor para nós, pois é a vontade de Deus. Logo, fazemos sem reclamar, sem murmurar e sem criar contendas, sem criar dificuldades, sem criar brigas dentro do corpo, dentro da igreja, dentro do seio familiar. Por quê? A obediência é o melhor para nós. E nós sabemos que a obediência é o melhor para nós porque Cristo obedeceu. Se Cristo obedeceu e foi recompensado por Deus, nós obedecemos e Deus há de nos recompensar, porque isso é o melhor para nós. Tá? Então, nós obedecemos, queixa, sem reclamação. Então ele continua, Paulo prossegue, e vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros. Irrepreensíveis no julgamento dos outros, sinceros, aí é sem misturas, íntegros, né? Sem de, de, de mescla com o comportamento do mal. A ideia aqui, lembra, santificação, o processo de desenvolver a salvação está se falando de santificação. E aí no mais íntimo de seus próprios corações e vidas. Além do mais, filhos de Deus sem mancha, tá? Então a ideia aqui que o apóstolo Paulo quer dizer é o seguinte, olha, façam essas coisas sem queixa nem misericórdia, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros, íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa. E aí ele continua, e com isso vocês serão astros celestes que iluminam por onde passam, tá? Ainda dentro desse verso, ele vai continuar dizendo ali, ó, ou melhor, partindo para o próximo verso, ele vai dizer, retendo a palavra de vida, tá? Para que no dia de Cristo, tá? Eu tenha motivo de mergulhar do fato de que não foi em vão que eu corri e trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação, sob o sacrifício e o serviço da vossa fé, alega-me e me congratulo com todos vós, e também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos. Então ele termina o verso dizendo o seguinte, obedeçam, sem murmuração, para que vocês possam tornar filhos de Deus irrepreensíveis, sem máculas, sem misturas, perfeitos, puros, santificados, e assim vocês serão como luzeiros, né? Como seres celestes, como a lua e o sol, aqui a ideia de lua e sol mesmo, que servem para iluminar, embora a gente saiba que a lua não tem luz própria, mas uma noite de lua cheia, ela reflete a luz do sol, e uma noite de lua cheia possibilita enxergar muita coisa. As estrelas do céu também nos permitem muitas vezes navegar, inclusive por muito tempo os navegadores, as pessoas que navegam de barco
guiaram pelas estrelas, né? Pessoas em caravanas, em viagens longas, por boa parte da história, boa parte do tempo, muito antes da invenção dos GPS e de sistemas de cartografia, e se movimentavam por meio da análise das estrelas. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês vão se tornar tudo isso, e se tornando tudo isso, vocês servirão de luz para outras pessoas. Vocês servirão de iluminação para uma geração perversa, para uma geração incrédula, para uma geração perdida. Aí ele continua, como vocês vão fazer isso? Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivos. Aí ele vai dizer, consequentemente, se os filipenses continuarem a desenvolver a sua própria salvação, a brilhar como estrelas, a preservar a palavra da vida, então haveria muita razão para a alegria. E isso permanece verdadeiro ainda que, mais cedo ou mais tarde, Paulo mesmo venha cair vítima do labor por Cristo. Então ele diz, olha, contudo, ainda que eu seja derramado como libação, é que libação, o que é libação? A libação é o ato de oferecer a Deus uma oferta de cereais. Vai estar lá em Êxodo 29, 38, 42 e Levítico 23, 13. É uma oferta de cereais e vinho com o reconhecimento de que ele é o provedor da comida e da bebida. O vinho era derramado sobre o altar. A oferta não é o vinho e o cereal. Tá? Eles são complementos da oferta. O vinho é para ser derramado sobre a oferta. Tá? Então, nesse sentido aqui, o apóstolo Paulo está dizendo, ainda que eu seja derramado como libação, sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, tá? A ideia, então, ele faz ali um paralelo, eu vou já explicar esse paralelo, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer é o seguinte, ainda que ele mesmo venha morrer, tá? Venha morrer por conta da obediência a Cristo, os filipenses devem continuar obedecendo a Cristo, porque isso é o melhor. E aí ele vai falar, o derramamento de sangue de Paulo é motivo de alegria para ele, sempre que seja considerado como uma libação que coroará a oferenda sacrificial apresentada pelos filipenses. E aqui ele tem que fazer um paralelo, né? Ele faz um paralelo entre a condição dele e as orientações dadas aos filipenses com o ritual de entrega do sacrifício no templo. A libação, ela é um elemento extra, tá? Do sacrifício. O sacrifício principal é a oferta que é queimada no altar. A libação é uma espécie de preparativo para a oferenda. Tá? Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Olha, a minha morte, por obediência a Cristo, coroará, vai ser uma espécie de preparativo para a grande oferta que é a vida de vocês santificadas e entregues a Deus. Por isso que ele vai dizer, para que no dia de Cristo, o dia de Cristo aqui é o dia da volta de Cristo, eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que eu corri e trabalhei. Então, olha, não foi em vão que eu corri e trabalhei. Ainda que eu morra, não vai ter sido em vão. Por quê? Porque vocês vão ser entregues santificados diante de Deus. Deus vai olhar para vocês, vai se alegrar com vocês. E eu, Paulo, me alegrarei porque entreguei diante de Deus uma igreja santificada, ensinei o caminho, orientei eles a fazerem tudo aquilo que de fato agrada a Deus. Por isso, o apóstolo Paulo então vai dizer que essa oferta sacrificial dos filipenses, que seria esse viver santificado, tá? Traria a ele, o apóstolo Paulo, a alegria independente do desfecho da sua vida. Lembrando aqui que ele está preso, aguardando julgamento, onde possivelmente ele será morto. Tá? Existe a possibilidade dele ser morto. Então, ele diz, olha, quer eu esteja vivo, ainda que eu seja morto, né? Por conta da obediência a Cristo, porque eu estou preso agora porque eu estava obedecendo a Cristo, ele fala isso lá no começo do capítulo 1, tá? Ainda que eu seja morto, não desistam de obedecer a Cristo. Por quê? Porque se vocês se mantiverem santificados, desenvolvendo a salvação de vocês, no dia do Senhor, no dia da volta de Cristo, eu terei alegria em ver que vocês chegaram santificados, agradando a Deus naquele grande dia. Por isso ele vai dizer, alegro-me e congratulo com todos vós e também pela mesma razão alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Então todo esse processo seria motivo de alegria para Paulo e para os filipenses. Conclusão e aplicações, tá? Amarrando tudo aqui do verso 1 ao 18. Existe aqui um emocionante apelo com um incentivo quádruplo para a vida cristã. Lá nos primeiros versos, tá? Do verso 1 até o verso 5 ali, verso 4 na verdade, né?
Se Cristo lhes deu conforto, amor, intimidade, comunhão com o Espírito e ternas compaixões, ou melhor, ternas compaixão, então que os exerçam reciprocamente. Essa é o incentivo quádruplo, né, que a gente falou lá atrás. Então, exerçam reciprocamente a unidade, a modéstia, a humildade e solicitude. A gente falou isso há 2 aulas atrás. Que é a tríplice diretiva, aquelas 3 diretivas para a vida dos cristãos lá na região de Filipos. E aí, ó, para saber como fazer, mirem no exemplo de Cristo. Então, para que vocês possam viver essa tríplice diretiva, mirem no exemplo de Cristo. Olhem para o exemplo de Cristo. Fazendo como Cristo, obedecendo a tríplice diretiva, vocês desenvolverão a salvação. Desenvolvendo a salvação, tá? Você não deve esmorecer diante da dificuldade de repetir o exemplo de Cristo. Devemos confiar que Deus é quem opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Desenvolvendo a salvação, a nossa santificação, vocês servirão para iluminar a escuridão e ajudar outros a saírem dessa condição. E por fim, isso será motivo de grande alegria para todos. Tá? Então, esse é o raciocínio final do apóstolo Paulo. Ele então faz o fechamento dessa sua série de raciocínios aplicados ali a partir do exemplo de Cristo e das orientações que ele estava dando. E a grande lição que nós tiramos disso é que a obediência ela está intimamente ligada com a crença. Se você creu em Cristo Jesus, você obedece a Cristo Jesus. Não há a possibilidade de você crer em Cristo Jesus, tá? E não obedecer a Cristo Jesus. Você obedece a Cristo Jesus, você segue o exemplo dele, porque ele obedeceu. E ao obedecendo a Cristo Jesus, você desenvolve a sua salvação. Desenvolvendo a sua salvação, você vai dando as demonstrações de que você está santificado. Sendo santificado, você ilumina as pessoas ao seu redor e elas podem então ver a face de Cristo por meio do seu testemunho. Isso então é motivo de alegria para você, para as pessoas que estão ao seu redor e especialmente para Cristo Jesus. Se alegra quando quando a sua igreja brilha diante do mundo. Essa é a grande lição desse primeiro bloco aqui de versos do verso 1 ao verso 18, tomando ainda com o finalzinho do capítulo 1, do verso 27 em diante. Espero que você tenha compreendido o raciocínio do apóstolo Paulo, você aplique a sua vida a necessidade da obediência a tudo aquilo que Cristo nos ordenou. E só assim poderemos agradar a Deus e viver de acordo com a vontade dele, sendo agradáveis a ele, sendo demonstrando a santificação que está acontecendo na nossa vida. Não é opcional, tá? Lamento, me desculpe, mas não é opcional. A vida cristã pressupõe obediência aos mandamentos de Cristo. Não dá para obedecer parte. Tá? É difícil? É, tá? Mas lembre-se, não é você que faz isso sozinho. Deus opera em você tanto querer como efetuar. Então, confie que o Espírito Santo está agindo na sua vida. E enfrente a situação, tá? Não simplesmente desista diante da dificuldade. Confie que é Deus que opera em você tanto querer como efetuar. Por isso, desenvolva a sua salvação, com temor e tremor, confiando que é Deus que opera em você tanto o desejar desenvolver a salvação, desenvolver a santificação, como o efetuar do desenvolvimento dessa salvação, dessa santificação, porque isso é agradável a Deus. Ele faz isso de acordo com com o seu beneplácito, de acordo com a sua bondade para conosco. Queridos, essas eram as lições que nós tínhamos para tirar desse bloco. Tá? Convido você, se for com alguma dúvida, a mandar um e-mail para a gente. Você pode mandar um e-mail para vulmarjunior@ibopvh.com.br, tá? @ibopvh.com.br, vulmarjunior. Tá? Você pode também mandar via as nossas redes sociais suas dúvidas também, nos comentários também do vídeo. Tá? Convido você a continuar nos acompanhando nessa série de meditações filipenses. Nós vamos dar continuidade no próximo domingo.
Ficou com alguma dúvida? Volta nas lições anteriores. Todas as lições estão gravadas, estão disponíveis nos nossos canais, tanto do YouTube quanto no nosso aplicativo, perdão, tá? No aplicativo Minha Igreja, tá? Você vai encontrar todas as lições dessa série de Filipenses também no canal do YouTube. A nossa programação continua acontecendo da seguinte forma, tá? Nós temos reunião de oração todas as quartas-feiras via Google Meet, tá? Se você quiser participar conosco, você é convidado, entra lá no nosso site ibopvh.com.br, tem lá o linkzinho para a sala de oração. É facinho, você só clica lá, logo você então verá já para a sala de reunião virtual do Google Meet. Se você fizer isso via celular, você não vai precisar de microfone nem de câmera, você utilizará os próprios equipamentos do seu celular. Se você fizer isso via computador, você vai precisar pelo menos de um microfone que a gente possa lhe ouvir, tá? Nossa EBD, você está acompanhando todo domingo às 10 da manhã e pelo site, pelo endereço ibopvh.com.br/ao vivo, tá? Onde você também pode acompanhar no domingo à noite nosso culto de adoração, nosso culto público de adoração, ibopvh.com.br/ao vivo. Você que não é do grupo de risco, você que pode participar do culto presencial, não desperdice essa oportunidade. Participe, tá? Participe do culto presencial. Nós estamos utilizando todos os protocolos de proteção, uso de máscara, higienização das mãos, limite, distanciamento. Tudo isso está sendo respeitado de maneira que você possa participar do culto com toda a segurança e experimentar a bênção que é poder participar do culto presencial. Não desperdice essa oportunidade. Os irmãos que são do grupo de risco, nós ainda continuaremos cultos enquanto houver restrições. Nós oramos a Deus pedindo que Ele abrevie esse tempo o quanto antes para que nós possamos todos voltar a estar juntos cultuando ao Senhor em nossa igreja. No mais, essas eram as informações que eu tinha para dar, nossos avisos. Convido você a me acompanhar numa oração final e desejo a você também um restante de paz do Senhor, na graça do Senhor. Oremos. Senhor, aplica aos nossos corações essa lição, Pai, essa dura lição de que a obediência é sinônimo da nossa crença, Pai. Muitas vezes a gente professa uma fé só da boca para fora, mas não coloca isso em prática, não demonstra isso de fato com as nossas ações. Tem misericórdia de nós, Pai, que o Santo Espírito aqueça os nossos corações. Usa o texto bíblico de Filipenses, do apóstolo Paulo, para moldar o nosso coração, aquecer o nosso coração e nos dar o ânimo necessário para desenvolver a nossa salvação e dando então provas da nossa santificação e servindo de luz para o mundo, Pai. Auxilia-nos, ajuda-nos a confiar que é o Senhor que opera em nós tanto o querer quanto o efetuar, para que possamos, mesmo diante da aparente impossibilidade de viver uma vida santa, darmos o passo, confiados na Tua mão, na Tua promessa e no Teu auxílio, para que então possamos viver vidas santas e agradáveis a Ti. Guarda-nos, é o que te pedimos, e o amor, Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Teu Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Amém, meus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.